A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos para mais um vídeo aí? Hoje o vídeo vai ser o surgimento do anticristo. Como é que vai lidar essas coisas aí, né? E o que está acontecendo no mundo e hoje para surgir essa figura aí, esse Nico, né? Vamos lá, vamos começar. Vou arrumar aqui. Tá bom, vamos lá. Aí eu vou pausando e vou explicando, hein? A Bíblia menciona um líder malévolo que surgirá antes da segunda vinda de Cristo. Ela afirma que o mundo se voltará para ele, sendo enganado e cativado por aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, como essa figura obscura adquirirá tanto poder? E por que Deus permitirá que esse homem da iniquidade, esse anticristo, surja e engane o mundo em primeiro lugar? É hora de examinar isso em detalhes. O que está prestes a ser revelado pode não ser fácil de aceitar. Mas temos a responsabilidade de mostrar o que a Bíblia prevê que acontecerá quando o anticristo ascender ao poder. Ascensão do anticristo. Por que Deus permite que o anticristo entre no mundo? Bem, basta observar o mundo. Em grande parte, as pessoas seguem suas vidas imersas em mundos de fantasia, idolatrando celebridades, vivendo para buscar o que as faz felizes. E a maioria mundo de fantasia, porque a Bíblia diz que nós vivemos no Matrix, né? Da nossa mente, que é um mundo ilusório que a mente cria, né? Porque a mídia prega uma coisa ilusória, como se fosse verdade, né? Mas a verdade está só na Bíblia. É o mundo de Deus, é o mundo que Cristo, é a verdadeira vida que Cristo deu depois da ressurreição dele, né? Que quando a gente partir daqui, a gente vai ter a salvação eterna. Que esse mundo aqui é passageiro, que a gente está aqui só para evoluir espiritualmente, né? Mas como o anticristo imita todas as coisas de Deus, porque ele é um ser humano possuído por Satanás, então ele vai ter todo o poder de autoridade do diabo para fazer milagres e coisas e enganar o povo, porque ele imita a Deus, só que de maneira contrária. Eu fiz o vídeo do paradoxo de Deus, né? Paradoxo é duas coisas, irmão. Paradoxo é uma coisa que parece contrária, mas não é. Parece se contradizer, mas não é. E paradoxo é coisa paralela também, parecida, que vai acontecer igual o que foi no passado, vai acontecer no final dos tempos, entendeu? É o paradoxal da Bíblia. Então vamos ver, vamos dar sequência aqui. Pergunte a qualquer pessoa o que ela pensa sobre Jesus e ela o encarará como se estivesse fora de si. Atualmente, as pessoas não demonstram preocupação com Deus. Muitos vivem de maneiras que contradizem a justiça e desagradam a Deus. E Deus tem tolerado isso por milhares de anos. E acredite, ele provavelmente suportaria um pouco mais se fôssemos completamente ignorantes quanto à verdade. No entanto, adivinhe só. Nos dias de hoje, a maioria de nós está ciente da verdade. A maior parte do mundo conhece a história de Jesus, seu sacrifício para possibilitar nosso relacionamento com Deus. A maioria das pessoas está familiarizada com os 10 mandamentos e entende o que Deus considera comportamento moral e justo. A maior parte do mundo já ouviu falar do Evangelho, e é por isso que vivemos em uma época notável. Ao contrário de qualquer outro momento da história, estamos em um mundo de rebelião inteligente. A humanidade sempre resistiu à vontade de Deus, mas no passado, a maioria das pessoas era ignorante quanto à lei de Deus e ao amor que ele tinha por nós, a ponto de permitir que Jesus morresse por nós. Por isso, sua paciência ainda não havia se esgotado. Naquela época, a humanidade estava em um estado de rebelião ignorante. Mas hoje em dia, se você abordar qualquer ateu na rua e perguntar sobre o Evangelho, ele será capaz de lhe dizer. Faça a mesma pergunta a um satanista sobre os 10 mandamentos e ele também saberá responder. Agora, pela primeira vez, testemunhamos uma rebelião inteligente contra Deus. E quando isso ocorre, a única consequência restante é... Por que rebelião inteligente? Porque as mídias sociais, você viu o celular na mão, né? Induz as pessoas a se rebelar contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus.
ela distorce a palavra de Deus e coloca coisas e fala que vem de Deus. E as pessoas, por não conhecer a Bíblia, acreditam. Só que de uma maneira distorcida. Então, as pessoas falam que tudo pelo amor, tudo pelo amor. Então, tudo é válido. Então, a Bíblia fala que não transforme o bem em mal e o mal em bem. Que o certo não vire o errado e o errado vire certo. Aí daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Quer dizer, as pessoas estão distorcendo as coisas. Então, em prol do dito amor, né? Mas não o amor que vem de Deus, o amor verdadeiro, que é o amor de transformação, o amor de serviço ao próximo, mas é um amor que você aceita tudo, mesmo o errado, mesmo as coisas que é contrária. Não estou falando que você tem que julgar e maltratar as pessoas. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? Deus é contra o aborto, então o aborto hoje virou certo. Deus é contra o homossexualismo, hoje o homossexualismo virou certo e é defendido. Deus é contra as drogas. Hoje então os governos estão querendo alguns governos liberar as drogas, ou algumas delas, né? Deus é contra a embriaguez. O que mais o povo faz é se embriagar e cair de bêbado e de vício de droga. Deus é contra a imoralidade sexual. O mundo está depravado, certo? Então isso que a mídia propaga para as pessoas, e é o que as pessoas estão se transformando. Então ela rejeita o que é de Deus e aceita o que é do mundo como se fosse de Deus, mas o Deus desse século, que é Satanás, porque o Deus verdadeiro, ele é contrário contra todas essas coisas que eu falei. Então vamos lá. E aí a pessoa está adorando um outro Deus, que é o anticristo, que é o Satanás, achando que está adorando a Deus, ou até sabe que está adorando um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Ela rejeita a Bíblia, porque colocaram que a Bíblia é distorcida, que a Bíblia é enganosa e que ela serve para tirar todos os prazeres do homem, que Deus não quer que a gente se divirta. E isso é totalmente mentira, né? Mas, vamos lá. De julgamento de Deus. Vejamos o que Paulo comunicou ao povo de Atenas. No passado, Deus ignorou essa ignorância, mas agora ele exige que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Ele deu a todos prova disso ao ressuscitá-lo dos mortos. Paulo estava indicando como a paciência de Deus se esgotava naquela época, há quase 2000 anos. Então, quando a paciência de Deus com este mundo estiver completamente esgotada, o que será o último evento? Considere o que Jesus disse a seus seguidores. Ele discutia com eles sobre o julgamento iminente de Deus sobre o mundo, e como o mundo, tal como o conhecemos, não subsistirá mais. E eles Muitos pensam assim, falam assim, tudo bem, Deus não castiga. Deus não castiga, é a consequência dos nossos atos, que Deus já estipulou como lei dele, que a gente ia arcar com as consequências das nossas maldades. E por não se arrepender, Deus, muito fala assim, dá mais de 2000 anos, tem essa conversa que Jesus vai voltar e nunca volta. Isso daí tá na Bíblia, tá? Esses dizeres desse daí, que Deus chama de escarnecedor, que vão zombar da segunda vida do Senhor Jesus. Vai falar, cadê que Jesus vai voltar? Já mais de 2000 anos, desde que o mundo é mundo e Jesus não volta. Só que Jesus está dando tempo, e Deus está dando tempo para mais pessoas se arrependerem dos seus pecados, da sua vida pecaminosa e entregar a vida para Jesus. Mas as pessoas não vão querer, a maioria não vai querer, entendeu? Alguns vão querer, mas a maioria não vai. E por isso Deus vai enviar a operação do erro, está escrito em 2 Tessalonicenses, tá? Para que creiam na mentira, porque não quiseram crer no amor da palavra de Deus. Então vamos lá. Aí, quando chegará o fim, Jesus se volta e enumera as coisas. E Deus, irmão, ele é santo, ele é justo. Apesar de o maior atributo de Deus é o amor. Tanto é o amor que ele deu o filho dele para morrer, para pagar nossos pecados. Aí a pessoa rejeita, certo? Mesmo ele dando o filho dele para morrer por toda a humanidade, mas a humanidade rejeita, então ela não pode ser salva. Ela só é salva se ela aceitar Jesus e andar nos caminhos que a Bíblia indica, que a palavra de Deus indica. Entendeu? Então, mesmo assim, por a pessoa não querer entregar a vida para Jesus, ela vai continuar nos seus prazeres e na sua maldade, certo? O que vai acontecer? Deus é contra o mal, então ele tem que julgar o mal. E a pessoa que não se arrepende, ela está no mal. E se ela está no mal, Deus é contra o mal, então ele vai ter que condenar o mal. E aí a pessoa vai ser condenada no final dos tempos, né? Quando Jesus voltar, porque Jesus é a primeira vez como cordeiro para morrer por nós. Quem aceitar Jesus é salvo.
certo? Quando partir dessa vida, vai para o reino celestial, vai para o paraíso. Agora, quem não aceitar Jesus vai para o sofrimento eterno, entendeu? Porque ele deu o filho dele já para todo mundo crer, mas as pessoas rejeitam, porque elas preferem os prazeres mundanos, né, da carne, do pecado, e fazer as coisas erradas, entendeu? Então, elas acham que estão certas, entendeu? Correr antes do fim. E Deus vai ter que julgar isso aí, entendeu? Não é que Deus não gostaria de fazer isso, mas ele tem que fazer, porque ele é santo, ele não convive com o pecado, ele é justo, e ele não vai deixar a injustiça imperar nesse mundo. Menciona guerras, fomes e pestilências. E então ele compartilha com eles a última ocorrência antes do fim dos tempos e de seu retorno. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Por que ele disse isso? Já está chegando o evangelho, já todo mundo já conhece isso. Mesmo quem não obedece. Como já discutimos, uma razão é que quando o mundo inteiro estiver plenamente ciente da verdade, e ainda assim a rejeitar, será o fim. Deus já terá esgotado sua paciência. Jesus e os exércitos angelicais estarão à porta. Paulo afirmou que... Por isso que Deus está demorando para mandar Jesus, porque ele está sendo paciente, porque ele não quer condenar ninguém. Não quer que ninguém seja condenado. Que Jesus morreu na cruz para que as pessoas sejam salvas, não para ele julgar e condenar, mas ele vai ter que julgar, porque as pessoas rejeitam a andar pelo caminho bom, aceitar o evangelho, aceitar Jesus. Não é ir na igreja e ser religioso, não, é você obedecer a palavra da Bíblia, a obediência, entendeu? Para o seu próprio bem. Mas as pessoas amaram mais o mundo, os prazeres mundanos desse sistema corrupto que o diabo plantou nesse mundo. E aí é a escolha de cada um. Deus estipulou o livre-arbítrio, porque ele não quer que ninguém vá para ele forçado. Ele quer que vá por amor, por vontade própria, entendeu? Mas aí é a pessoa que se destina para a perdição, porque que ela tem o livre-arbítrio de escolher o bem, o caminho do bem e do caminho do mal. A Bíblia mostra o caminho do mal e o caminho do bem, né? A palavra de Deus mostra e fala para você escolher o bem, mas ele não pode te forçar você escolher o caminho que Deus quer. É você que decide qual caminho você quer seguir. Aí depois que você... não existe perdição eterna. Então você vai ver, paga pra ver. Quer pagar pra ver? E em seus dias, o evangelho tinha alcançado apenas a região de Jerusalém e da Ásia Menor. Olha os sinais que Deus falou que ia acontecer no mundo no final dos tempos. Pai matando filho, filho matando pai, catástrofes naturais, praga, peste, pestilência, corrupção, injustiça, depravação, igual Sodoma e Gomorra. Olha aí, ó. Olha para a Bíblia, olha para o mundo e vê se isso são sinais que Jesus falou que ia acontecer no final dos tempos. E aqui ele vai citar como vai estar o ser humano, e você olha para a Bíblia, olha para o ser humano, para o mundo e vê como que está, se nós não estamos perto do fim, né? E já que estamos perto do fim, que pessoas devemos ser santo, trato e piedade, né? Aí. Hoje, meus amigos, o evangelho já alcançou praticamente todos os países da Terra, inclusive em lugares onde os missionários não chegaram, graças à tecnologia, à internet e a vídeos como este, que contribuem para a disseminação do evangelho. E então, quando o evangelho alcançar todas as nações, as pessoas o aceitarão ou o rejeitarão? A maioria Vamos examinar rejeitará. O que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eles perecem porque se recusaram a amar a verdade e assim serem salvos. Aqui, Paulo aborda o estado da humanidade pouco antes do retorno de Cristo. Acompanhe-me aqui. Jesus afirmou que antes de sua volta, todas as nações teriam ouvido o Evangelho. E agora, Paulo está indicando que elas se recusarão a amar a verdade. Assim, montando o quebra-cabeça, as Escrituras mostram claramente que, uma vez que o Evangelho for pregado a todas as nações, ele será amplamente rejeitado. Vamos ver o que Pedro escreveu sobre o estado do mundo antes do retorno de Cristo. Acima de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, seguindo seus próprios desejos malignos. Olha aí, E viu? observe isso. Escarnecedores. Onde está a vinda que ele prometeu? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Onde está a vinda? Haverá escarnecedores. Isso indica que nos últimos dias as pessoas zombarão e escarnecerão das coisas de Deus. E esta é uma grande pista. Ele diz que nos últimos dias as pessoas farão o quê? Dirão isso.
Onde está a suposta vinda que ele prometeu? Isso demonstra que, nesse ponto, o Evangelho já alcançou claramente as nações. Na verdade, as pessoas conhecem tão bem essa previsão que sabem que Jesus deveria voltar. Compreende? Mas não acredita mais. Em vez de aguardar, porque Deus está dando tempo para se converter, elas acham que a promessa não vai se cumprir. Onde está essa suposta segunda vinda sobre a qual vocês estão falando? As coisas continuam ocorrendo como sempre aconteceram desde o início da criação. Quantas vezes já ouvimos? Já se passaram quase 2000 anos. Jesus não vai voltar. O mundo está ciente. As pessoas já ouviram. Elas sabem que ele deveria retornar. E conforme predito por Pedro, estão perguntando por que isso ainda não aconteceu, zombando da ideia. Estamos vivendo nesses tempos hoje, vamos considerar o que Judas disse. Mas lembrem-se, queridos, do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles avisaram vocês. Nos últimos tempos, haverá escarnecedores que seguirão seus próprios desejos ímpios. E novamente Paulo declara: marquem isto. Haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão egoístas, avarentas, como que serão as pessoas? Orgulhosas, não estão assim hoje? Desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, sem amor pelo que é bom, traidoras, imprudentes, orgulhosas, mais interessadas nos prazeres do que em Deus. Quando examinamos o que a Bíblia diz sobre a condição da humanidade antes da segunda vinda de Cristo, devemos nos questionar: estamos testemunhando isso hoje? Sim. Vivemos em um mundo que, em sua grande maioria, ouviu o Evangelho e o rejeitou. E então, como punição por essa razão, será permitido que o anticristo ascenda, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses. A vinda do iníquo será conforme a ação de Satanás. Ele usará todos os tipos de demonstrações de poder por meio de sinais e prodígios da mentira, e com todas as formas de engano, de injustiça, aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se recusam a amar a verdade e assim serem salvos. E então, por esse motivo, aqui está. Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na maldade. Basicamente, quando o mundo rejeitar o sacrifício do verdadeiro Messias, quando cuspir na face de Deus, mesmo que ele tenha permitido que seu filho morresse por eles, Deus, em sua ira, permitirá que o falso Messias se levante. Satanás já... Porque a mudança, irmãos, quando você aceita Jesus, você tem que ter transformação de vida. É como se você nascesse de novo. O velho homem que fazia as coisas erradas morreu. Agora você vai obedecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Você vai fazer as bondades. E maldade aqui não é só matar, roubar. Maldade é mentir, trair, enganar. Tudo é maldade. Tudo que é contrário à palavra de Deus é maldade. Entendeu? É invejar, é fofocar com a vida dos outros. É caluniar, é jogar um contra o outro. Entendeu? Tudo isso é maldade. Enganar, de cometer injustiça, roubar os outros, estelionato. Tudo maldade. Enganando o mundo, isso é inegável. Não há dúvidas sobre isso. Mas, de certa forma, ele está sendo impedido de liberar totalmente o poder satânico no mundo. O livro de Daniel ilustra como os arcanjos frequentemente lutam contra ele e os anjos caídos para mantê-los sob controle. Isso é que a gente chama de batalha espiritual. Ó. Tanto a gente batalha em oração, pedindo que Deus nos revista das armaduras espirituais, que é a palavra de Deus e a oração nossa, para nos proteger das nossas espirituais da maldade, porque esse mundo, o mundo espiritual, as pessoas não entendem isso daí. Ela acha que é bobagem. Ela interfere no mundo espiritual sobrenatural, interfere no mundo físico. A gente não enxerga, porque o mundo espiritual é invisível. Deus é invisível, você não enxerga Deus, entendeu? Deus está no céu e você está aqui na terra. Então, Jesus está lá também. Só que acontece que tem uma guerra acontecendo ao nosso redor, da luta do bem contra o mal. Só que assim, Satanás já está derrotado, que ele foi derrotado na cruz, mas ele ainda não foi julgado e condenado para o lago do fogo do inferno. Ele vai ser ainda no final dos tempos. E quem seguir o mundo, que é o sistema do mundo, é um engano que Satanás implantou no mundo,
e ele usa toda prodígio de mentira. O que é prodígio de mentira e de engano? Ele vai usar a mídia, o governante corrupto, ele vai usar a religião fraudulenta para enganar a pessoa. Esse é os prodígios de enganação. Então, de milagres, ele vai fazer milagre, igual Jesus, que ele vai imitar Jesus, para falar que ele é Deus, entendeu? E as pessoas acreditar que ele é o Deus e se curvar a ele. Aí a pessoa está indo para a perdição, entendeu? E como a gente sabe que antes de vir Jesus vem o anticristo? Porque a Bíblia fala. Então, quando uma pessoa falar que é Jesus ou que é Deus, antes de Jesus vir, é mentiroso. Porque Jesus vem depois do anticristo. E outra, Jesus, a forma que Jesus vai vir, já está explicando na Bíblia. Entendeu? Então, quando alguém falar que é Jesus, se não tiver de acordo com o que está escrito na Bíblia, não é Cristo. Entendeu? Então, e só sabe distinguir isso se você tiver lendo as escrituras e saber e acreditar no que está lá. Aí você vai saber os enganos que já está acontecendo no mundo, porque você vai ter olho espiritual, você vai enxergar igual Jesus, certo? E pelos sinais, e você vai distinguir que se o anticristo é Deus ou não é, você vai saber. Os judeus vão ser enganados, alguns, porque eles não creem que Jesus já veio e morreu na cruz. Não todos os judeus, mas alguns, né? E Apocalipse 12:7 mostram que os arcanjos, como Miguel, têm a função de restringir os principados satânicos. No entanto, quando o anticristo ascender, esses anjos serão removidos, afastados do caminho, se a vontade e o poder da iniquidade forem capazes de agir no mundo com plena força satânica. E é por isso que o anticristo enganará facilmente todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo. E será muito fácil. O testemunho daqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo e estavam dispostos a morrer por ela não é suficiente para ele. Mas não. O mundo quer ver sinais poderosos e maravilhas do divino antes de acreditar em qualquer coisa. E assim, quando o anticristo ascender, é exatamente isso que ele terá. Porque na verdade, irmãos, o que vai acontecer? Jesus falou, bem-aventurado aqueles que crêem sem ver. A gente não precisa ver, porque a gente vê com olhos espirituais, o invisível. O que é olhos espirituais? O que a palavra de Deus nos diz é espírito. Então a gente crê nela, entendeu? Mesmo sem ver o mundo sobrenatural, mesmo sem a gente enxergar Deus e enxergar Jesus, a gente sabe que aquilo é verdade. Porque a palavra penetrou na nossa alma, no nosso coração e ela nos convenceu que aquilo é verdade, entendeu? Agora, aí as pessoas querem que faça sinais igual na época de Jesus, só que Jesus estava presente lá. Hoje o Jesus está com o Pai, a destra do Pai, e ele está com a gente em espírito, dentro de nós. Só que aí a pessoa quer ver milagres, sinais, por ela não crer somente na palavra que já está escrita, porque Jesus fez sinais naquela época com propósito, era para mostrar que ele era o Filho de Deus vindo para morrer por nosso pecado, para os judeus crer. Mas não, hoje não precisa, porque a Bíblia já está toda escrita. Você tem que crer somente no que está lá. Mas aí essas pessoas querem ver milagre, querem ver sinais extraordinários. Aí que por ela não crer no amor da verdade que já está escrito na Bíblia, que Deus falou, está em 2 Tessalonicenses, né, carta de Paulo, em 2 Tessalonicenses, isso, pode ler lá. Aí Deus vai enviar a operação de erro, para acreditar na mentira do anticristo. E ele vai fazer exatamente o que a pessoa pede. Por isso que eles vão crer que ele é Deus. Ele vai fazer milagres, sinais de prodígio. Já está fazendo nas igrejas, já está fazendo pelo espírito do anticristo. Mas ele ainda não foi revelado. Ninguém sabe quem ele é. Ele é um líder mundial. Ele vai ser um líder, ele já está no mundo. Só que ele não foi revelado. Ninguém ainda descobriu quem é. Ele é um líder, ou possivelmente algum líder político, algum líder de uma instituição mundial, tipo, né? Não posso falar aqui, tá? Para bom entendedor, minha palavra basta. Quem estuda sabe, entendeu? Qualquer Nações Unidas, né? Entendeu? Ele é um líder disso daí, de algumas coisas disso daí, entendeu? A grande questão: o anticristo é humano? Ele ao menos sabe que é o anticristo? E como exatamente Satanás lhe dará poder? Há várias perspectivas sobre isso, mas o consenso geral
Entre os estudiosos que citam Daniel 11, argumenta que o homem da iniquidade será humano, provavelmente preparado para seu destino desde a infância. O homem da iniquidade provavelmente surgirá com prestígio, preparado para o sucesso no mundo acadêmico e político. Apocalipse 17, 10, 11. O descreve como um rei, familiarizado com os luxos da vida. Em algum momento, ele se conscientizará de sua verdadeira identidade. Chegará o dia em que todos saberão quem você é, mas esse dia ainda não chegou. É difícil aceitar, mas com isso vem poder e influência. Então, ele aceitará seu destino, subindo a escada do sucesso. As pessoas o seguirão e ele será adorado por muitos. Aqueles familiarizados com as profecias bíblicas testemunharão tudo se desdobrando diante de seus olhos. Ele provavelmente se apresentará como um líder de sucesso, talvez até espiritual. No entanto, quando ele orar, certamente não será para o Rei dos Reis. A Escritura afirma que ele A Bíblia fala, não desprezais as profecias. Como que ele vai enganar também? Ele não vai enganar só através das religiões. O que é o sistema? Quando a gente fala de sistema da besta, o que é o sistema? Sistema já fala sistema. É o sistema implantado no mundo de engano e por isso que 2 Tessalonicenses, só um minuto, irmãos. Deixa aqui. Nem o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Alguns estudiosos concluem que ele pode ser descendente de Israel, já que a palavra sugere que ele não honrará o Deus de seus pais, presumindo que seja o Deus abraâmico. Mesmo assim, isso certamente indica que ele é humano. Além disso, é importante mencionar que muitas das descrições desse futuro rei ímpio, que você lerá em Daniel 11, são chamadas de paralelo profético duplo. O que isso significa? Os estudiosos observam que Daniel 8, 11 e 12 não estão apenas falando sobre o reinado do futuro anticristo, mas também se referem ao rei Antíoco IV Epifânio, um dos 4 reis que surgiram do reino de Alexandre o Grande. A literatura apocalíptica frequentemente adota essa abordagem. Ela profetiza algo que acontecerá em breve, na vida de seus leitores imediatos. E essa profecia será paralela a um evento futuro distante também. Então, como eu vinha dizendo, que 2 Tessalonicenses diz que ele vai vir com todo prodígio de engano e mentira. Quando eu falo de sistema, que a gente fala que é sistema da besta, né? Que Apocalipse chama o anticristo de besta. Duas bestas, é o falso profeta, que é o companheiro do anticristo, que é um líder religioso que engana, né? Ele provavelmente deve ser um dos papas, né? Lá não sei se é o próximo ou se é esse aí. E o anticristo, que é outra besta. Então, o que é o sistema? O sistema é um sistema de engano que foi implantado no mundo. Então, Satanás, ele vai usar de todo prodígio de sinais e de mentira. Aí fala em Apocalipse que seja ali posta em ricos, pobres, livres e servos, pequenos e grandes, uma marca, um sinal na mão esquerda ou na testa, em qual ninguém pode se comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o número da besta, o nome do seu nome. Então, todo esse sistema que é montado no mundo é para levar a você se desviar de Deus e praticar iniquidade como se fosse certo. Então, ele vai usar o quê? Quais são os sinais que o anticristo vai usar para enganar a população? E qual que é o sistema? São 3 sistemas, por isso que são 666, o número da besta, 666. Então, o número de Deus é 777, que é o número da perfeição, tá? O número do homem é 6, porque o homem caiu em pecado, tá? É imperfeito. E Deus é perfeito, é o número 7. Então, quem se converte a Deus passa a ter o número 7. Quem se converte à besta passa a ser da besta, o número 6. Tanto espiritualmente, a pessoa, quando ela, a gente que prega a palavra de Deus, verdadeiramente, sem enganação, a gente tem o número 7. Então a gente já tá na perfeição de Cristo, mesmo que a gente seja falho. Quem prega as ideologias mundanas, já espiritualmente já é da besta. Só que como o Satanás e o anticristo imita tudo que é de Deus e de Cristo, só que de maneira contrária, ele vai fazer o quê? Deus nos batizou com o Espírito Santo e pela água.
do batismo, certo? O anticristo vai te batizar pelas ideologias mundanas, batizar as pessoas que acreditam nas ideologias espiritualmente, e depois com o batismo da marca da besta, do sinal da besta. E o sistema é o que? Esse sistema emerge o que? Mundo religioso, político e tecnologia. Então ele vai usar as redes sociais para disseminar o engano. Enquanto a gente usa das redes sociais para pregar a palavra, então é uma guerra nas redes sociais de ambos os lados. Para você trazer a parte boa, quem quer estar do lado de Deus, pregando a palavra, pregando as verdades, e os outros pregando profanação, mentira, enganação, funk, tudo perversidade, tudo que vem do diabo. Entendeu? Para iludir a mente da pessoa e fazer ela adorar a besta. Então, fala aqui lá em Apocalipse que vai erguer o terceiro templo para o anticristo sentar lá e profanar o templo, igual fez o antigo Epifânio, o rei lá do passado. Vai fazer tudo de novo. Esse anticristo vai profanar o templo de Deus, que é um templo que eles estão erguendo lá em Israel, né? Só que o templo de Deus também é profanado espiritualmente. Qual é o templo de Deus espiritual? Somos nós que deveríamos ser o templo de Deus. Alguns já são, porque já aceitou Jesus. Mas aquele que não aceitou Jesus, o anticristo está se assentando lá, espiritualmente. Porque ele está levando engano e as pessoas estão crendo no engano. Por isso que Deus fala em 2 Tessalonicenses que enviará a operação do erro para que a pessoa acredite na mentira do anticristo. Por quê? Porque elas não querem acreditar na palavra de Deus, vai acreditar no engano, como se fosse verdade. Vai achar que ele é Deus, que ele que é o salvador do mundo, porque ele é um líder mundial rico, trilionário, tem dinheiro, né? Vai ser um líder mundial. Então vai ser fácil de enganar a população. E quem quiser não quiser aceitar a palavra de Deus, vai aceitar ele, aí vai se perder eternamente. Jesus faz isso em Mateus 24, usando a mesma linguagem para descrever simultaneamente dois eventos futuros. Mateus 24, 20 e 25. Ele profetizou o cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., que é simultaneamente paralelo ao futuro ataque a Jerusalém, perto do fim dos dias, pelas forças das trevas. Portanto, paralelos proféticos duplos são muito comuns no gênero apocalíptico. No caso do anticristo, no livro de Daniel, no capítulo 8, 11, lemos sobre como esse rei futuro acabará com os sacrifícios no templo de Jerusalém. De acordo com a história judaica, o rei Antíoco IV Epifânio realmente forçou muitos judeus a abandonarem suas leis e costumes, o que é paralelo a como o anticristo tentará fazer a mesma coisa, forçando muitos a abandonar o que é de Deus. Além disso, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses que o anticristo afirmará ser a manifestação de Deus. Curiosamente, o nome Epifânio significa Deus manifestado. Perceba como Deus ilustra o que está por vir por meio de exemplos reais ao longo da história. Em Daniel 8, a profecia mostra claramente que esse rei ímpio é mais do que apenas uma figura histórica, mas também se refere ao maior rei ímpio, o anticristo, que lutará contra Deus. Como está escrito, ele destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será destruído, mas não pela força humana. Então, aqui, a profecia indica que este é um futuro paralelo. Ele vai ser destruído pela aparição de Jesus. Só a aparição, e Jesus vai dar só um sopro. Jesus só precisa soprar, e vai ser destruído o anticristo e o falso profeta. Só que aí o antigo Epifânio, naquela época antiga lá, ele profanou o templo. Isso era uma figura para apontar para o anticristo que vai vir no futuro, que é no final dos tempos, que é onde nós estamos vivendo hoje. Entendeu? Todas as coisas já estão se desdobrando aqui, e os sinais todos já estão acontecendo. Então, Jesus está à porta, hein, irmãos? Cuidado. Ao escrever. É melhor então pegar a vida logo pro Senhor antes que seja tarde. Destruirá com o sopro de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vida. Acho que a gente está brincando, falando essas coisas. Ele será destruído, mas não pela força humana, mas por Cristo, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, na segunda vinda. Quando os anjos estavam dando a Daniel essas visões para escrever, eles o informaram que o cumprimento final dessas coisas aconteceria em um futuro distante. Veja o que diz. E ele será destruído,
mas não pela força humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão, pois diz respeito ao futuro distante. Portanto, está claro, antes de ser destruído por Jesus, ele será líder de algum tipo de governo poderoso. Mas como ele chega a esse ponto? Uma perspectiva comum é que ele enganará muitos grupos religiosos que estão esperando um Messias a acreditar que ele é o Messias. Isso imediatamente lhe renderia... Os grupos religiosos que ele vai enganar os judeus que não creem no que Jesus era o Messias, que Messias significa escolhido, ungido, né? Para poder morrer no lugar da população. E aí ele vai crer nesses daí, no anticristo, como se fosse o Messias vindo, né? Jesus deles, né? Não é Jesus, é Cristo, né? Eles acham que é esse, e eles vão ser enganados. Não só os judeus, mas as religiões que espalhadas pelo mundo, que querem imitar o judaísmo, entendeu? Vão ser enganadas também. E ele já está se assentando dentro das denominações, dentro dos tempos religiosos, com engano. Porque ele se senta dentro do coração da pessoa, profanando engano e as pessoas crendo, entendeu? Seguidores devotos, vemos sugestões disso no texto. Em Miqueias 4, é dito que o Messias trouxe o restabelecimento do templo de Deus. Certo? Bem, vemos em 2 Tessalonicenses que o anticristo também terá algo a ver com o estabelecimento de um novo templo. Veja como ele tentará fazer as coisas que os profetas predisseram que o Messias deveria fazer. E então, se isso acontecer, se ele estiver tentando fazer essas coisas messiânicas envolvendo-se em templos, imagine quantos irão a ele, pensando que ele é o Messias prometido, e por essa razão devemos falar sobre isso. Devemos compartilhar vídeos como este, porque quando essas coisas começarem a acontecer, quando as peças começarem a se encaixar diante de nossos olhos, aqueles que talvez não estejam do lado de Cristo agora, naquele dia talvez, quando virem todas essas coisas acontecendo, eles dirão que a Bíblia estava certa. Está claramente acontecendo. Como você sabe, algumas pessoas só se arrependerão e virão para a luz após serem forçadas a passar por momentos sombrios. Mas para que tal arrependimento aconteça, é importante que elas pelo menos saibam que a Bíblia diz que isso acontecerá de antemão. Se não as informarmos, elas provavelmente serão cativadas, como todo mundo, e pensarão: uau, esse cara, com todas essas coisas poderosas acontecendo, ele deve ser o Messias. E nesse ponto, se elas acreditarem nisso, será o fim delas. Portanto, todos nós somos responsáveis por pelo menos deixar nossos entes queridos saberem o que a Bíblia diz que acontecerá. Algumas pessoas reconhecerão que esse homem é o falso Messias e provavelmente tentarão impedi-lo com... Quem reconhecerá? Lembre-se, a Escritura diz que ele não será destruído pela força humana, mas apenas quem reconhecerá é quem estuda a Bíblia, entendeu? E outra, tudo, essa tecnologia que está tendo no mundo, Deus está permitindo a gente usar, porque Deus transforma o mal em bem, para os bens daquele que ama a Deus, mas a gente vai ter que largar a mão disso no futuro, porque essa tecnologia é Satanás que vai usar ela para a plantação da marca da besta, entendeu? E quem não tiver essa marca no futuro, não vai poder comprar e nem vender, entendeu? Você vai ter que ter fé para Deus te sustentar. Só Deus vai saber como. E a gente tem que ter essa fé. Mas muito vai ficar com medo e vai aceitar a marca da besta. E eu vou falar uma coisa, ó. Na Bíblia está escrito assim, no livro de Apocalipse: pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, faça que seja lhe posta um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tem o sinal, o número da besta ou o número do seu nome. Tudo que tem nesse mundo aqui, ela nos leva para esse dia. Por exemplo, inclusive a tecnologia. Até seu celular, porque diz que você vai aceitar o sinal da besta na sua mão direita. Quando você paga suas contas, e muitos acreditam que é um chip, né? Mas vamos supor que seja um chip ou não, um robô que seja colocado na sua mão. Que já tem gente que tem, né? Alguns famosos já tem. Mas o celular tem um chip e você paga ele com o QR Code lá, com sua mão, qual? Direita. Você usa o cartão que tem um chip, o seu cartão, com a mão direita. A maior parte usa com a mão direita.
você usa o seu bilhete único que tem o chip para passar na condução com a mão direita, certo? Tudo isso daí foi criado para te conduzir, para quando vir a marca da besta, que vai ser posta na mão direita, que a gente ainda não sabe direito o que vai ser essa marca, esse sinal da besta, para você aceitar sem questionar. Aí você tá perdido para todo sempre, entendeu? Tudo isso é tipo assim, causa, efeito e solução. Eles provocam as coisas para te levar a fazer o que eles querem, os senhores do mundo, né? Os governantes corruptos, porque eles estão do lado do anticristo. As religiões corruptas, fraudulentas, os líderes, né? Junto com e eles usam a tecnologia para isso. A verdade é essa. Mas ninguém quer acreditar, porque você falando isso parece loucura. Vai falar, esse irmão tá louco, tá viajando, tá falando coisa sem sentido. Então leia a Bíblia, pô. Agora, se você não quer acreditar no que tá lá, acha que é história da carrocinha, acredita em ET, acredita em disco voador, acredita em que mais? Em livros escritos por Allan Kardec, acredita em livros escritos por homem, não acredita na Bíblia não, que é a palavra de Deus. Portanto, qualquer tentativa de impedi-lo por meios humanos só o fará parecer mais divino para seus seguidores, porque ele não poderá ser impedido. Ele se tornará muito forte, mas não por sua própria força. Ele causará uma devastação terrível e terá sucesso em tudo o que fizer. Conforme sua influência cresce, acordos serão feitos com vários grupos religiosos e nações. Nele eles confiarão, mas ainda assim, o que fará o mundo pensar que ele é divino? Qual será o gatilho que causará a adoração global desta figura? Observe o que diz em Apocalipse 13. Aqui, João está tendo uma visão angelical do reino do anticristo que surgirá, e é simbolizado por uma besta surgindo do mar. E ele diz no versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal. Que vai se concretizar na realidade. Então o mundo inteiro se maravilhou, seguindo a besta. Isso também tem várias interpretações. Alguns estudiosos escrevem que a cabeça da besta aqui pode se referir ao Império Romano, que foi aparentemente ferido pelo suicídio de Nero em 68 depois. Também, mas não é só isso. E esses estudiosos dizem que o Império Romano será de Jesus não ressuscitou? Jesus ressuscitou, né? Então, o que acontece? O Império Romano, que perseguia o povo de Deus naquela época, por vários anticristos, né? Que teve Nero, Domiciliano, quem estuda as escrituras sabe do que eu estou falando. Outros lá, imperadores cruéis que tiveram, né? O que acontece? O Império Romano caiu, deixou de existir. Mas o Império Romano já foi revivido, só com uma nova roupagem. Como que ele foi revivido? Que é a cabeça que é ferida de morte e ressurge, certo? Porque hoje o Império Romano está simbolizado na Igreja Católica Romana, no papado, entendeu? E outra, o próprio anticristo ele vai ressuscitar igual fez Jesus, para convencer os outros que ele é o Messias, que ele é Deus, entendeu? Então ele também vai ressuscitar, porque ele imita, porque ele vai ser... por que ele vai ressuscitar? Porque ele vai ser conduzido pelo poder de Satanás, entendeu? Satanás é um ser espiritual. Agora, lembrando, não há motivo da gente ter medo dessas coisas, porque se você entregou a vida para Jesus, Deus é mais poderoso e Deus já falou que vai salvar todos nós, entendeu? Então a palavra de Deus fala que a gente não deve ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, entendeu? A gente deve saber dessas coisas, por quê? Para a gente ficar preparado e não ser enganado, como a maioria vai ser, entendeu? E quando isso acontecer, todos ficarão maravilhados. Para a gente não se perder. Parece, contudo, que muitos interpretam isso como se referindo a algo que acontecerá com o próprio anticristo. Eles citam Apocalipse 17:11, que diz: a besta, que era e não é mais, é o 8º rei, e ele faz parte dos 7 e segue para a destruição. Eles citam isso porque o anjo interpreta a besta como sendo um rei. E mais adiante no texto vemos que este 8º rei é uma referência ao anticristo. E talvez seja ambos. Talvez ambas as perspectivas possam funcionar juntas. Talvez haja um ressurgimento não apenas de um antigo império, mas também do próprio anticristo. E você encontrará muitos argumentando que a principal razão pela qual o mundo adora este rei, seja maravilhado por ele,
é quando ele, de alguma forma, ressurgir milagrosamente. Agora, como isso aconteceria? Novamente, neste ponto, o homem da iniquidade já estará pronto para o sucesso, cativando muitos, fortalecido pelas forças das trevas. Mas provavelmente ainda haverá aqueles que tentam impedi-lo. Ele recebe o que parece ser um ferimento fatal. O mundo está devastado, até que, de alguma forma, o impossível acontece. Ele se levanta. Nenhum humano pode fazer isso, eles dizem, e pode ser isso o que leva o mundo a adorar o falso Messias. E isso está de acordo com a forma como Satanás frequentemente trabalha. Ele tenta copiar Deus e imitar as coisas de Deus para propósitos malignos. De maneira contrária. Veja, o verdadeiro Messias, Jesus, ressuscitou após a morte. E foi sua ressurreição que mostrou ao mundo que ele é realmente o Messias. Quão apropriado é para Satanás tentar imitar a Deus encenando uma ressurreição falsa para o falso Messias. Percebe? E é isso que Satanás faz. Isso é o que ele faz. Ele sempre tenta imitar Deus. Por exemplo, assim como as Escrituras dizem que fomos selados com o Espírito Santo, na hora final, Satanás tentará selar seus seguidores com o quê? A marca da besta. Isso é o que ele faz. Ele copia Deus. Em Deuteronômio 6:8, foi expressado que a lei de Deus estivesse nas mãos e na testa de seu povo, para simbolizar que ele colocava a vontade dele em primeiro lugar, tanto em suas ações... O que é a lei de Deus? É as Escrituras. Então, você vai ler a Bíblia, você está entre as suas mãos e entre seus olhos, entendeu? E Satanás copia, então ele vai colocar a lei de Deus espiritual, a lei do diabo espiritualmente, que é contrária à lei de Deus, espiritualmente. Depois vai selar com a marca da besta, que é o sinal da besta, né? Na mão direita e na testa, ou na testa, entendeu? Que é isso. Tudo esse sistema é montado para te levar a você para essa adoração do anticristo. Suas mentes. E Satanás replica isso fazendo o quê? Colocando sua marca onde? Nas mãos e nas testas de seu povo. Ele tenta copiar Deus. Assim como temos a Santíssima Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo, na última hora, Satanás entrará em cena e... E essa marca não é visível, tá, irmãos? Que nem aparece ali, não. Ali é só o simbolismo que ele está mostrando. A marca da besta não é visível, tá? É uma coisa que você não vê. Ele planta na sua mão, mas você não enxerga ela. A trindade profana, que consiste nele como o dragão, o anticristo e o falso profeta. E então, o que o falso profeta fará? Em Apocalipse 13, João teve a visão de uma segunda besta, representando o falso profeta. E ele diz que ela exerceu toda a autoridade da primeira besta em nome dela. A marca da besta você só enxerga pela biometria. Adorem a primeira besta. Aqueles aparelhinhos lá. Cujo ferimento fatal havia sido curado. Se o falso profeta desempenha um papel fundamental ao usar o poder para atrair as pessoas para a adoração do anticristo. Percebe como ele tenta copiar o terceiro membro da Trindade com isso, o Espírito Santo? Porque o poder do Espírito Santo nos atrai a Cristo. Aqui Satanás usa esse falso profeta para atrair o mundo, por meio do poder, ao anticristo. Diz, e ele, referindo-se ao falso profeta, realizava grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra à vista do povo. Uau! O mundo diz que só acreditará após ter provas. Bem, ele conseguirá provas e muitos serão facilmente enganados. Curvem-se ao seu rei. E tudo isso é paralelo ao que Paulo também escreveu. A vinda do iníquo será segundo a maneira como Satanás trabalha. Ele usará todos os tipos de demonstrações de poder por meio de sinais e maravilhas da mentira. E também, o falso profeta levará as pessoas a adorar algum tipo de imagem do anticristo. Por causa dos sinais que lhe foi permitido. Essa imagem é a inteligência artificial, tá? É um tipo de holografia ou holograma que vai fazer da imagem do anticristo, que é homem. Entendeu? E vai fazer as pessoas se curvar a essa imagem como se ele fosse um deus. Tá? Isso é no futuro ainda, né? Mas não tá longe não, irmãos. Tá bem perto aí, ó. Já tem a tecnologia toda para fazer isso aí. Ela enganou os habitantes da terra.
E é neste ponto que o anticristo estará com força total. E com o mundo sob seu controle, ele se tornará orgulhoso e acabará se declarando Deus. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha lá, tudo que se oporá contra tudo que se chama Deus é objeto de culto. Tá, eu vou terminar por aqui, tá, irmão? Senão fica muito grande o vídeo. Outra coisa, ele se oporá contra o sistema. A imagem da besta não é só uma imagem de holograma, é tudo que vai te conduzir a adorar esse holograma. Por exemplo, se você perder tempo com tudo na vida e que te afasta de Deus, te afasta da Bíblia, para você ter entendimento, você já está adorando a imagem da besta. Por exemplo, você pega o seu celular, perde tempo com o celular vendo bobagem, isso já é uma inteligência artificial, isso já é a imagem da besta. Já está te preparando espiritualmente para você aceitar a imagem da besta no futuro. Porque você, em vez de ir para as escrituras, ter conhecimento, para estar atento, porque o dia de Jesus vem como um ladrão de noite, sem aviso. Porque ele vai pegar todo mundo de surpresa. Enquanto as pessoas estão se divertindo, adorando coisas do mundo, Jesus aí vai levar os que são seus, o que estão se preparando junto com a palavra para poder esperar a volta de Jesus e não aceitar o sistema do anticristo. Entendeu? Aí quem não tiver preparado vai se dar mal. Entendeu? Infelizmente. Tá bom? Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Compartilhe. Deixa o like. E badale o sininho de todas. E bem-vindo a novos inscritos. E se inscreva quem não é inscrito.